Uma babá acusada de um crime impensável, um empresário milionário com todo o poder para destruí-la, e duas crianças frágeis que têm a chave da verdade. Poderá a inocência prevalecer contra a riqueza e a influência? Fique para descobrir. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Histórias que Tocam o Coração. Publicamos 2 vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se gostar desta história e deixe nos comentários de onde você é e que horas nos escuta. Uma babá que dedicou anos de sua vida cuidando dos gêmeos doentes de um influente empresário milionário foi repentinamente acusada de um crime atroz: roubar a medicação vital das mesmas crianças que amava como se fossem seus próprios filhos. Sem dinheiro, sem advogado e com o mundo contra ela, entrou sozinha no tribunal, cercada de câmeras e julgamentos. Justo quando parecia que toda a esperança estava perdida, as portas do tribunal se abriram e todos se viraram em choque. Os frágeis gêmeos do poderoso empresário haviam chegado, e o que disseram a seguir mudou absolutamente tudo. Sofia Oliveira havia trabalhado durante vários anos na grande e silenciosa mansão localizada no Morumbi, propriedade de Heitor Albuquerque. Seu trabalho era cuidar de seus filhos gêmeos, Miguel e Gabriel, a quem havia sido diagnosticada a atrofia muscular espinhal, uma doença rara e grave que lentamente lhes tirava a capacidade de se moverem. Essas crianças dependiam de um dos medicamentos mais caros do mundo para sobreviver. O remédio era guardado sob chave em uma sala segura dentro da casa, refrigerado em condições especiais e controlado rigorosamente pelo SUS e pelo plano de saúde particular da família. Sofia Oliveira havia se tornado muito próxima das crianças ao longo dos anos. Dava comida a eles, os ajudava a se moverem, brincava com eles e ficava ao lado deles durante suas piores noites. Era mais que uma funcionária. Era parte da família, ou pelo menos assim acreditava. Uma manhã, tudo mudou. Heitor chamou Sofia Oliveira ao seu escritório. Ela pensou que seria sobre as crianças, talvez uma nova rotina de medicamentos ou uma consulta médica. Em vez disso, ele a olhou com um rosto sério e frio. Sem aviso prévio, a acusou de roubar o medicamento das crianças. Sofia Oliveira ficou pasma. Seu coração começou a acelerar descontroladamente. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Não fazia o menor sentido. As mãos de Sofia Oliveira começaram a tremer enquanto tentava falar. Sua voz se quebrou quando negou a acusação. Repetiu uma e outra vez que não havia pegado nada. Implorou a Heitor que acreditasse nela, mas ele não se comoveu. Seu rosto estava frio e seus olhos não mostravam nenhuma emoção. Disse que faltavam algumas doses do medicamento e que ela era a única que tinha acesso completo à sala de armazenamento. Sofia Oliveira sabia que o remédio era extremamente valioso e muito difícil de conseguir, mas nunca havia pensado no dinheiro. Seu único foco sempre haviam sido as crianças. Amava Miguel e Gabriel como seus próprios filhos. Disse a Heitor que tinha que haver um erro, que talvez houvesse um problema com o armazenamento ou, quem sabe, alguém mais havia entrado na sala, mas ele não quis ouvir. Recostou-se em sua cadeira e disse lentamente: "Você vai pagar por isso." Sofia Oliveira sentiu como se a sala estivesse se fechando sobre ela. Heitor se levantou e caminhou ao redor da mesa. Parou a apenas alguns passos dela e falou em voz baixa e tranquila, o que tornava tudo pior. "Ninguém vai acreditar em você", disse. "Eu sou Heitor Albuquerque. Você é apenas a babá. Quem vai ficar do seu lado?" Os olhos de Sofia Oliveira se encheram de lágrimas, mas tentou se manter forte. Seus pensamentos se aceleraram. Perguntou-se quem mais poderia ter feito isso. Quem quereria fazer mal às crianças? Por que alguém faria algo tão cruel? Tentou pensar em alguém que tivesse entrado na casa recentemente, talvez um entregador,
um visitante, mas sempre voltava ao mesmo fato. Sempre havia sido cuidadosa. O medicamento era guardado em um refrigerador especial atrás de uma porta com chave eletrônica. Sempre havia seguido as regras à risca. A ideia de que alguém acreditasse que ela faria mal aos gêmeos era insuportável. Enquanto Heitor continuava falando, Sofia Oliveira sentia que estava afundando. Suas palavras eram afiadas como navalhas. Disse-lhe que se apenas uma dose tivesse sido vendida, valeria milhares de reais no mercado negro. Acusou-a de querer o dinheiro mais que a vida das crianças. Sofia Oliveira sentiu uma dor profunda no peito. A ideia do sofrimento das crianças, porque alguém acreditava que ela era uma ladra, dava vontade de gritar. Tentou dizer a Heitor o quanto amava as crianças, como havia estado lá para eles em todos os momentos. Mas não importava. Heitor já havia tomado uma decisão. Queria apresentar queixa na polícia. Já estava falando de delegacia, advogados e prisão. Sofia Oliveira se sentiu indefesa. Suas palavras pareciam invisíveis. Sua voz não importava. A mente de Sofia Oliveira voltou às noites que passou ao lado das camas das crianças, segurando suas mãos quando não conseguiam dormir. Lembrou dos sorrisos em seus rostos quando os fazia rir ou lhes trazia seus livros favoritos. Essas crianças não eram apenas seu trabalho, eram sua vida. Havia estado lá quando um deles quase parou de respirar. Havia aprendido a usar o equipamento médico, a consolá-los quando tinham medo. Agora tudo isso estava sendo apagado por uma acusação. Sofia Oliveira sabia que era inocente, mas também sabia que ser inocente nem sempre era suficiente, especialmente contra um homem como Heitor Albuquerque. Seu nome tinha peso em São Paulo. Seu dinheiro e status lhe davam um poder que ela não possuía. A pior parte não era o medo da cadeia ou o dano à sua reputação. A verdadeira dor vinha de saber que as crianças poderiam pensar que as havia traído. Sofia Oliveira havia passado anos ganhando a confiança deles. Dependiam dela e nunca lhes havia falhado. Mas agora poderiam acreditar que havia roubado sua única chance de vida. Esse pensamento era insuportável. Não conseguia imaginar olhar nos olhos deles e ver medo ou decepção. Sentia que havia perdido tudo e, mesmo assim, sabia que tinha que continuar lutando. Não podia deixar que esse fosse o final. Tinha que encontrar uma maneira de provar sua inocência. Mas naquele momento, de pé no escritório de Heitor, tudo o que pôde fazer foi negar a acusação novamente, com lágrimas nos olhos e a voz tremendo. A conversa terminou com Heitor, dando-lhe um último aviso. Disse a Sofia Oliveira que se preparasse para o que estava por vir. Você terá notícias dos meus advogados, disse antes de dar as costas para ela. Sofia Oliveira ficou paralisada por alguns segundos, depois saiu lentamente da sala. Suas pernas se sentiam fracas, mas não caiu. Passou pelo corredor que conhecia tão bem, pelas salas cheias de memórias. Ao chegar à porta principal, virou a cabeça em direção às escadas que levavam ao quarto dos gêmeos. Queria ir até eles, explicar, abraçá-los, mas não podia. Saiu sem saber se alguma vez voltaria. A dor de ser acusada não se comparava com a dor de ser vista, como a mulher que poderia ter causado a morte das duas crianças, que amava como se fossem suas próprias filhas. Sofia Oliveira sentou-se em silêncio no longo banco de madeira, dentro da sala do Fórum Central de São Paulo. Suas mãos descansavam em seu colo, tremendo ligeiramente. Vestia sua roupa mais simples, a mesma que usava para trabalhar cuidando dos gêmeos. À sua volta, o ar se sentia pesado e cada pequeno som ecoava alto demais. Do outro lado da sala, as grandes portas se abriram e Heitor Albuquerque entrou. Usava um terno escuro e caro, e era seguido por 2 advogados e 2 homens que pareciam seguranças particulares. Caminhava com confiança, como se soubesse o resultado antes que qualquer coisa tivesse começado.
As pessoas na sala se viraram para olhá-lo. Alguns acenaram. Outros sussurraram. Ninguém olhou para Sofia Oliveira. Quando o juiz entrou, todos se puseram de pé e o julgamento começou. Sofia Oliveira tentou se concentrar, mas seu coração batia rápido demais. Estava completamente sozinha, sem advogado nem ninguém ao seu lado. Era ela contra um homem poderoso diante de uma sala que já parecia convencida de sua culpabilidade. Quando começou a acusação, o advogado que representava Heitor falou alto e claro. Pintou Sofia Oliveira como uma mulher que se havia aproveitado da confiança. Disse que havia planejado tudo, sabendo exatamente onde estava o medicamento e como acessá-lo. Descreveu o valor do remédio, dizendo que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em anos. Depois disse que Sofia Oliveira via as crianças doentes como uma oportunidade, não como pessoas. Sofia Oliveira queria gritar que não era verdade, mas não podia. Sentia a garganta apertada. As pessoas na audiência sussurravam e balançavam a cabeça como se a história fizesse sentido. O promotor continuou dizendo que Sofia Oliveira havia pego o medicamento para vendê-lo ao melhor ofertante. Isso não foi apenas um roubo, disse. Foi um ato que poderia levar à morte de 2 crianças indefesas. Os jornalistas na sala tomavam notas e tiravam fotos. Para eles, isso era apenas uma história sobre a qual escrever. Para Sofia Oliveira, era sua vida sendo destruída. Sofia Oliveira ouviu como sua vida se transformava em uma história de crime. Não tinha advogado para defendê-la. O tribunal havia designado um para ela, mas não havia comparecido. Havia pedido tempo, mas o juiz se recusou. Cada palavra do promotor se sentia como um golpe. Até mostrou fotos das caixas de medicamentos desaparecidas e disse que foram vistas pela última vez no dia em que Sofia Oliveira trabalhou sozinha. Sofia Oliveira sabia que havia explicações para tudo isso, mas ninguém queria escutá-las. Finalmente, o juiz perguntou se ela queria falar. Tinha a boca seca, mas se pôs de pé e caminhou em direção à pequena plataforma. Agarrou-se firmemente às laterais e tentou falar. Sua voz estava trêmula. Disse que nunca havia pegado nada. Disse que amava as crianças e que sempre havia cuidado delas. Mas depois de apenas algumas frases, o juiz a interrompeu. Disse que se concentrariam nos fatos, não nas emoções. Sofia Oliveira ficou ali humilhada e depois se sentou lentamente. A audiência mal reagiu às palavras de Sofia Oliveira. A maioria já havia tomado uma decisão. Para eles, ela era culpada. Era pobre, não tinha conexões e não parecia alguém que pudesse ganhar um caso como esse. Heitor, por outro lado, parecia tranquilo. Sentou-se junto a seus advogados, sussurrando para eles e, ocasionalmente, olhando para Sofia Oliveira, com um rosto inexpressivo. Quando foi chamado para falar, disse ao tribunal que havia confiado em Sofia Oliveira. Disse que a havia tratado como família e que sua traição o havia chocado. Disse que seu único objetivo era proteger seus filhos. O juiz escutou atentamente tudo o que disse. Sofia Oliveira queria gritar que não era uma traição, que não era um roubo, que a estavam culpando por algo que não havia feito. Mas cada vez que olhava ao redor da sala, tudo o que via eram olhos cheios de julgamento. Ninguém perguntou por que ela faria algo assim. Ninguém considerou que pudesse ser inocente. O juiz pediu a apresentação de provas. Trouxeram caixas de documentos, incluindo imagens de câmeras, listas de itens desaparecidos e declarações de outros membros da equipe. Algumas das imagens mostravam Sofia Oliveira entrando na sala onde o medicamento era guardado. Sabia que as imagens não tinham áudio nem contexto. Havia entrado para verificar as doses, como sempre fazia, mas no tribunal estava sendo usado contra ela. Uma antiga empregada disse que Sofia Oliveira sempre parecia muito envolvida com as crianças, como se isso fosse algo ruim. Outra disse que uma vez ouviu Sofia Oliveira comentar que o medicamento custava mais que uma casa.
Sofia Oliveira lembrava desse dia. Havia dito isso em choque, não com inveja, mas ninguém pediu que explicasse. Só queriam que se sentasse, ficasse quieta e visse como sua vida era desmontada. Até o juiz parecia cansado de sua presença, como se ela estivesse ali apenas para completar o processo. À medida que a sessão se aproximava do fim, Sofia Oliveira se sentiu completamente exausta. O tribunal não se sentia como um lugar de justiça. Se sentia como um palco. Cada palavra, cada movimento, cada flash de câmera lembrava que isso não se tratava da verdade. Tratava-se de poder. Pensou novamente nos gêmeos. Estariam assistindo isso? Alguém lhes havia dito o que estava acontecendo? Acreditariam que havia roubado seu medicamento? A ideia revirava seu estômago. O juiz disse que o tribunal seria retomado em alguns dias, depois de revisar todos os documentos. Sofia Oliveira mal o escutou. Só continuava pensando em como ninguém naquela sala via quem ela realmente era. Levantou-se lentamente e olhou para Heitor uma última vez. Ele não devolveu o olhar. Saiu do tribunal sentindo que sua voz não importava. Percebeu então que o tribunal já havia escolhido seu lado e não era o dela. Sofia Oliveira sentou-se novamente no banco do tribunal, mal conseguindo se manter inteira. Tinha as mãos frias e as pernas fracas. Quando o julgamento foi retomado, os advogados de Heitor se puseram de pé e mostraram com confiança novas provas na tela diante de todos. Mostraram imagens de câmeras de segurança que pareciam capturar Sofia Oliveira, abrindo um dos cofres trancados da casa. O vídeo era claro, mas algo nele lhe pareceu errado. Nunca havia tocado nesses cofres. Seu trabalho consistia unicamente em cuidar dos gêmeos, nunca em manusear o armazenamento ou as finanças. Mas as imagens mostravam sua figura se movendo em direção ao cofre e o abrindo. Os advogados disseram que era a prova de que havia pego o medicamento desaparecido. Depois mostraram supostos registros bancários com seu nome neles. Segundo os documentos, grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas para uma conta em nome de Sofia Oliveira apenas alguns dias depois que os medicamentos desapareceram. Sofia Oliveira ficou boquiaberta. Nunca havia visto essa conta antes. Levantou-se tremendo e pediu a palavra. O juiz permitiu brevemente. Sofia Oliveira olhou ao redor da sala, sua voz se elevando com pânico. Disse que o vídeo devia ter sido editado, que nunca teve acesso a esses cofres. Explicou que a conta bancária não era sua e que nem mesmo conhecia o banco onde supostamente a conta foi aberta. Mas antes que pudesse dizer mais, o advogado de Heitor a interrompeu com uma objeção. O juiz a aceitou e disse a Sofia Oliveira para se sentar. Tentou novamente, desta vez mais alto, dizer que alguém a estava incriminando. Mas o juiz lembrou que falasse apenas quando lhe fosse dirigida a palavra. A advogada de Heitor, uma mulher bem vestida, com um tom tranquilo e seguro, levantou-se mais uma vez. Repetiu que Sofia Oliveira havia traído a confiança de uma família que a havia acolhido. Disse que Sofia Oliveira usou seu papel como cuidadora para se aproximar o suficiente para cometer o roubo em silêncio. A advogada continuou falando, usando palavras fortes e firmes. Disse que as ações de Sofia Oliveira mostravam um planejamento cuidadoso. Apontou para as imagens, os registros bancários e o medicamento desaparecido. Olhou para o juiz e pediu um veredito de culpabilidade imediato. Sofia Oliveira ficou paralisada. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Cada parte de sua vida estava sendo distorcida. Havia passado tantas noites acordada com os gêmeos, certificando-se de que estivessem confortáveis e tivessem seu medicamento na hora certa. Havia trabalhado nos fins de semana, nos feriados e durante doenças, sempre ao lado deles. Agora tudo o que havia feito estava sendo apagado por um conjunto de mentiras
que pareciam reais demais. Queria perguntar como alguém havia feito esses vídeos ou quem tinha acesso à sua identidade para falsificar os documentos bancários. Mas já ninguém a escutava. O tribunal só escutava o que os advogados queriam que escutassem. E nada disso incluía sua versão da história. Enquanto o juiz tomava notas em silêncio, seu rosto não mostrava nenhuma reação. Não parecia zangado, mas também não parecia curioso. Sofia Oliveira o observou esperando algum sinal de que não estava seguro, de que tinha dúvidas, mas não havia nada. Simplesmente continuava escrevendo. A audiência na sala olhava Sofia Oliveira como se já tivesse sido sentenciada. As pessoas sussurravam entre si, algumas balançando a cabeça, umas poucas até a olhando diretamente com nojo. Sofia Oliveira sentiu que já não era uma pessoa aos olhos deles, apenas uma criminosa. Lembrou quando os gêmeos foram diagnosticados pela primeira vez, como havia dedicado tempo para aprender a usar suas máquinas, a entender seus sintomas e a consolá-los quando choravam. Havia feito coisas que a maioria das pessoas não conseguia e nunca havia pedido mais dinheiro ou reconhecimento. Só queria que se sentissem seguros. Agora essas memórias pareciam distantes, enterradas sob esse pesadelo. Sofia Oliveira olhou para o fundo da sala, como se as crianças pudessem aparecer, ou alguém que soubesse a verdade pudesse dar um passo à frente. Mas a porta permaneceu fechada e ninguém veio ajudar. Sentiu o peito apertado. Pensou na vez que uma das crianças teve febre e não conseguia dormir. Havia cantado suavemente para ele até que finalmente se relaxou. Pensou em como haviam desenhado juntos e como haviam começado a chamá-la de Tia Sofia. Esses momentos eram as partes mais reais de sua vida, mas agora, diante de estranhos, não significavam nada. Os advogados falavam com confiança, as provas pareciam reais e o juiz não fazia nenhuma pergunta. Sofia Oliveira não tinha mais nada além de sua palavra, e ninguém na sala parecia interessado nela. Secou os olhos e ficou quieta, tentando não chorar, embora cada parte dela sentisse que estava desmoronando. O juiz olhou os documentos mais uma vez e disse que o tribunal faria uma breve pausa antes de continuar. As pessoas se levantaram e se espreguiçaram. Alguns saíram para falar com os repórteres que esperavam do lado de fora. Sofia Oliveira ficou em seu assento, olhando para o chão. Sentia-se esmagada, não apenas pelas acusações, mas pela forma como todos se haviam virado contra ela tão facilmente. Ela era apenas uma pessoa, e eles eram muitos, com dinheiro, com poder e com influência. E ela não tinha nada disso, nem mesmo tinha uma defesa adequada. As imagens editadas, a conta bancária falsa, os olhares frios eram como muros se fechando sobre ela. Embora soubesse a verdade, sentia que a verdade não importava. Abraçou-se, tentando manter a calma. Tudo em que conseguia pensar eram as crianças. Havia-as amado como filhos, mas agora nada disso parecia contar diante de uma mentira tão bem planejada. Sofia Oliveira sentou-se sozinha em seu pequeno apartamento na Zona Leste, com as costas pressionadas contra a parede fria da cozinha. O quarto estava em silêncio, mas seus pensamentos faziam barulho. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto abraçava os joelhos contra o peito. Acabara de voltar do tribunal, onde o primeiro dia do julgamento havia terminado da pior maneira possível. Tudo se havia sentido contra ela. Agora, no silêncio de seu lar, tudo a atingiu mais forte. Chorou até que o corpo doeu. Cada parte dela se sentia quebrada. Imagens dos gêmeos passavam por sua mente, como suas pequenas e frágeis mãos se envolviam ao redor de seus dedos, como sorriam quando entrava em seu quarto, como uma vez a chamaram de Mamãe Sofia, sem hesitar. Esse nome não era apenas uma palavra doce, significava algo profundo. Significava que confiavam nela, a amavam. Agora,
o mundo acreditava que os havia traído. A dor dessa ideia era quase impossível de suportar. Sofia Oliveira levantou-se lentamente e caminhou até a estante onde guardava uma foto das crianças. Foi tirada durante uma festa de aniversário. Ambos usavam camisetas iguais, sorrindo apesar de sua condição. Olhou a foto por muito tempo. Não era apenas sua liberdade que estava em perigo agora. Era sua memória nos corações das crianças que havia criado como uma mãe. Se a declarassem culpada, poderiam crescer acreditando que havia vendido seu medicamento por dinheiro. Esse pensamento a atingiu mais forte que qualquer outra coisa. Como poderiam entender o que era verdade se as pessoas ao redor só diziam mentiras? Sofia Oliveira secou as lágrimas e sentou-se na pequena mesa. Não tinha advogado, não tinha dinheiro, ninguém havia vindo ajudá-la. O tribunal já havia escolhido um lado. Os relatórios de notícias estavam cheios de manchetes que a chamavam de ladra. As pessoas na rua sussurravam e a olhavam. Seu telefone vibrava com notificações que não queria ver. Já havia lido comentários suficientes na internet de estranhos que a chamavam de malvada, sem coração e coisas piores. Até havia gente dizendo que merecia ficar presa para sempre. Queria gritar que nada disso era verdade, que havia dado sua vida para cuidar dessas crianças. Mas o que podia fazer? Não tinha provas e ninguém queria ouvir sua versão. Sua voz já não importava. Quanto mais pensava, mais começava a sentir vontade de desistir. Talvez fosse mais fácil desaparecer. Talvez devesse parar de lutar. Pelo menos então a pressão, a vergonha, a solidão, tudo terminaria. Sofia Oliveira caminhou até a janela e olhou a rua escura lá fora. A noite estava tranquila, mas seus pensamentos se aceleravam. Poderia realmente viver com a ideia de que os gêmeos pudessem crescer a odiando? Poderia deixar que esse fosse o final? Sentou-se novamente e fechou os olhos. Suas memórias se reproduziam como um filme. Lembrou das noites tardias segurando uma das crianças enquanto chorava de dor. Lembrou de ter aprendido a ajustar suas máquinas, a manter a calma durante emergências médicas. Lembrou como dormiam em seu ombro depois de longos dias. Esses eram momentos reais, cheios de amor e esforço. Não eram parte de um trabalho, eram parte de um vínculo. A ideia de que essas crianças fossem informadas de que ela não se importava com elas fez Sofia Oliveira se sentir mal fisicamente. Apertou as mãos em punhos. Não podia permitir que isso acontecesse. Mesmo que o mundo lhe desse as costas, ela não podia dar as costas para eles. Mereciam saber a verdade. Tinha que lutar não apenas por si mesma, mas pela chance de que algum dia as crianças entendessem o que realmente aconteceu. Esse pensamento lhe deu uma pequena faísca de força. Sofia Oliveira levantou-se e caminhou até o espelho no corredor. Parecia cansada, mais velha do que lembrava. Tinha os olhos vermelhos e inchados. Sua roupa estava folgada pelo estresse e a falta de sono. Mas debaixo de tudo isso, viu algo mais. Viu alguém que se havia preocupado quando ninguém mais o fez. Viu a pessoa que ficou durante as noites mais difíceis. Essa pessoa não fugia. Essa pessoa não desistia. Sofia Oliveira olhou-se no espelho e sussurrou para si mesma: "Você não é culpada." Repetiu várias vezes até que sua voz ficou firme. A dor não havia desaparecido. O medo ainda estava lá, mas também algo mais forte, sua razão para continuar. Voltou à mesa, respirou fundo e tomou sua decisão. Voltaria ao tribunal, enfrentaria o juiz, os advogados, a multidão e até Heitor novamente, porque desistir já não era uma opção. Na manhã seguinte, Sofia Oliveira acordou antes do sol nascer. Seu corpo se sentia pesado, mas se obrigou a se vestir. Não tinha nada elegante para vestir. Então escolheu novamente seu uniforme de trabalho habitual,
o mesmo que usava enquanto cuidava dos gêmeos. Lembrava quem ela era. Empacotou alguns papéis, algumas anotações que havia escrito e levou a foto dos gêmeos. Quando saiu, as ruas ainda estavam vazias. Pegou um ônibus até o Fórum Central e sentou-se no banco de trás, olhando pela janela o tempo todo. Sabia o que poderia acontecer. Sabia que existia a possibilidade de que aprendessem ali mesmo na sala do tribunal. Mas a ideia de que os gêmeos acreditassem em uma mentira era pior que qualquer prisão. Sofia Oliveira não ia permitir que essa fosse sua história. Subiu os degraus do fórum com passos lentos e firmes. Estava pronta para lutar pela verdade, não importando o custo. No segundo dia do julgamento, Sofia Oliveira entrou na sala do tribunal com o coração pesado. Caminhou de cabeça baixa, com medo de encontrar os olhares das pessoas que já estavam sentadas. Podia sentir a pressão se acumulando antes que qualquer coisa começasse. Enquanto se sentava na mesa da defesa, notou que Heitor já estava em seu lugar, tranquilo e sereno, falando em voz baixa com sua advogada. Quando a sessão começou, a equipe de Heitor não perdeu tempo. Puseram-se de pé e anunciaram novas provas. Sofia Oliveira se endireitou tensa. Na tela apareceram uma série de capturas de mensagens de texto. A advogada explicou que se tratava de mensagens entre Sofia Oliveira e supostos compradores do mercado negro. O texto mostrava Sofia Oliveira falando de preços, datas de retirada e o medicamento. O rosto de Sofia Oliveira empalideceu. Nunca antes havia visto essas mensagens. Eram falsas, mas usavam seu nome, seu número de telefone. Tudo parecia real. O juiz se inclinou para a frente, tomando notas, e a multidão atrás dela começou a sussurrar alto com nojo. A promotoria explicou cada mensagem linha por linha. Fizeram parecer que Sofia Oliveira havia planejado o roubo desde o início. As mensagens eram detalhadas, usando frases como remessa pronta e mesma dose que discutimos. Sofia Oliveira ficou ali atônita. Não conseguia entender como alguém podia falsificar provas tão convincentes. Tentou falar para dizer que nada disso era verdade, mas o juiz lembrou que esperasse sua vez. As pessoas na audiência estavam visivelmente irritadas. Alguns balançaram a cabeça em sinal de decepção. Outros sussurravam palavras duras em voz baixa. Sofia Oliveira olhou ao redor e se sentiu completamente sozinha novamente. Suas mãos se agarraram à borda da mesa. Heitor, sentado à sua frente, observava tudo em silêncio. Mas então ela ouviu, um pequeno sorriso se formando no canto de sua boca. Não falou. Não precisava. Parecia alguém que acreditava que já havia ganhado. Sofia Oliveira baixou o olhar, engolindo o nó na garganta, percebendo o quão mal as coisas estavam ficando. Sofia Oliveira não tinha provas para se defender. Não tinha advogado ao seu lado, nem um especialista para examinar as mensagens falsas. Sua voz não era suficiente para provar nada. Sentou-se em silêncio, enquanto o juiz fazia perguntas, a maioria das quais foram respondidas pela equipe de Heitor. Tentou pensar. Havia alguma maneira de provar que as mensagens eram falsas? Seu telefone havia quebrado semanas antes do julgamento, e ela o havia substituído, perdendo muitos de seus registros. A sala pareceu esfriar. O rosto do juiz estava ficando mais sério. Assentiu várias vezes às afirmações da promotoria. O tribunal parecia estar se fechando sobre ela. Sofia Oliveira sentiu que voltava ao mesmo pânico do primeiro dia. Esse medo profundo de que tudo o que conhecia, tudo o que amava, lhe seria tirado. O público também parecia certo agora. As expressões na sala demonstravam isso. Todos a olhavam como se já fosse culpada. Estava perdendo essa batalha, e rapidamente olhou novamente para Heitor. Estava ajeitando a gravata, tranquilo, seguro, e agora claramente satisfeito. A evidência havia feito seu trabalho.
Sofia Oliveira podia ver isso em seu rosto. Perguntou-se até onde ele havia chegado para que isso acontecesse. As câmeras, as contas bancárias e agora essas mensagens. Tinha que ser um plano bem organizado. Perguntou-se novamente por quê. Por que um homem como Heitor Albuquerque chegaria tão longe só para destruí-la? Tratava-se apenas de controle, de provar que ninguém podia se opor a ele? Ou tratava-se de manter segredos ocultos? Sofia Oliveira não tinha respostas, apenas o peso crescente do medo e da desesperança. Não queria chorar. Não ali. Mas seus olhos começavam a se umedecer. Tentou respirar lentamente. Sua única força vinha de lembrar por que estava ali. A verdade importava. Mesmo que ninguém acreditasse nela, tinha que aguentar. Mesmo que saísse algemada, não podia parar de lutar. Então aconteceu algo inesperado. Justo quando o juiz estava prestes a continuar, as portas traseiras do tribunal se abriram lentamente. Todos se viraram para olhar. Por um momento, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Então, suspiros ecoaram por toda a sala. Entrando pelas portas, estavam os gêmeos. Miguel segurava um pequeno andador, lutando para mover suas pernas para a frente. Parecia nervoso, mas determinado. Cada passo que dava era lento e cuidadoso. Ao seu lado, Gabriel entrou usando uma cadeira de rodas motorizada, dirigindo-se para a frente. Vestiam roupas simples e seus olhos percorreram a sala até encontrarem Sofia Oliveira. Toda a sala ficou em silêncio. O barulho, os sussurros, a tensão, tudo desapareceu. Até o juiz parou de escrever. A presença das crianças mudou tudo. Ninguém havia esperado que viessem. O esforço que deve ter custado apenas para aparecer no tribunal era evidente. Cada movimento falava mais alto que qualquer testemunho. A boca de Sofia Oliveira se abriu em choque. Seu corpo congelou. Não lhe haviam dito que as crianças viriam. Não fazia ideia. Vê-los ali no meio daquela sala do tribunal machucou seu coração de uma maneira completamente diferente. Não era apenas amor ou tristeza. Foi um golpe emocional profundo que lembrou por que havia escolhido continuar lutando. A multidão estava completamente imóvel. Até Heitor pareceu surpreso pela primeira vez desde que o julgamento começou. Inclinou-se para a frente. Já não sorria. As crianças não disseram nada. Não precisavam. Sua simples presença dizia tudo. Mostrava em quem confiavam, ao lado de quem queriam estar. O simples ato de entrar, um lutando contra a dor, o outro se guiando, falou mais alto que qualquer coisa que os advogados tivessem afirmado. Sofia Oliveira sentiu uma mudança na sala. Pela primeira vez em dias, sentiu que alguém finalmente a escutava. E tudo foi porque as crianças vieram. Com grande esforço, os gêmeos abriram caminho lentamente em direção a Sofia Oliveira, na parte da frente da sala. Todos os olhos o seguiram em silêncio. Miguel, com o andador, arrastava uma perna a cada passo, agarrando as alças com força, seus braços tremendo sob o esforço. Gabriel avançava em sua cadeira de rodas motorizada, mantendo-se perto de seu irmão. Não se apressaram. Não podiam. Cada passo e movimento requeria força, mas continuaram. A sala estava paralisada, sem sussurros, sem movimento. Quando finalmente chegaram a Sofia Oliveira, ambas as crianças se inclinaram para ela. Miguel soltou seu andador e a envolveu com seus braços pela cintura, chorando suavemente. Gabriel alcançou sua mão desde sua cadeira. Sofia Oliveira ficou sem palavras. Seus braços os envolveram instintivamente, abraçando-os com força. Seu rosto estava encharcado de lágrimas. Depois de tudo, haviam vindo. Ninguém lhes havia pedido para fazê-lo. Haviam escolhido estar ali, escolhido falar, escolhido ficar ao seu lado. Miguel, que estava de pé, olhou para o juiz com os olhos vermelhos e a boca tremendo. Sua voz era fraca, mas cada palavra foi clara. Ela nunca roubou nada.
disse. É nossa mamãe Sofia. Ela cuida da gente todos os dias. Gabriel, na cadeira de rodas, acrescentou. Vimos gente mexendo nas caixas quando papai não estava em casa. Não sabíamos o que fazer. A sala permaneceu completamente imóvel. Todos estavam escutando. Ninguém se atreveu a interromper. O coração de Sofia Oliveira batia rápido em seu peito. A verdade, real, simples e inegável, finalmente havia sido dita em voz alta. Não por advogados ou papéis, mas por quem mais importava. O juiz olhou para as crianças e se inclinou ligeiramente para a frente. Sua caneta ainda estava na mão, mas já não escrevia. Algumas pessoas na audiência cobriram a boca, outras baixaram o olhar com lágrimas já se formando. Essas duas crianças frágeis haviam feito algo que nenhum adulto havia conseguido. Mudaram toda a atmosfera do tribunal com apenas algumas palavras. De repente, Heitor se pôs de pé. Seu rosto estava vermelho, sua mandíbula apertada. Apontou para as crianças e gritou. Isso é ridículo! Eles não entendem o que estão dizendo! Estão doentes! Estão confusos! Sua voz se quebrou enquanto tentava manter o controle. Parecia desesperado, mas antes que pudesse continuar, o juiz bateu seu martelo e elevou a voz. Suficiente, disse firmemente. Deixem-nos terminar. Heitor tentou falar novamente, mas o juiz levantou a mão e repetiu. Sente-se. A sala observou Heitor se sentar lentamente em sua cadeira, claramente irritado, mas incapaz de fazer qualquer coisa. As crianças continuaram. Ela nos dá nosso remédio na hora certa, disse Miguel. Dorme perto da nossa cama quando temos medo, disse Gabriel. Ela é quem sabe quando algo está errado conosco. Suas palavras não eram ensaiadas nem formais. Estavam apenas dizendo a verdade simples e clara. Essa verdade atravessou todas as mentiras como nenhuma outra coisa poderia. A audiência, uma vez cheia de gente sussurrando sobre a suposta culpabilidade de Sofia Oliveira, agora escutava em silêncio. Alguns secavam o rosto, outros simplesmente observavam as crianças incapazes de desviar o olhar. Não era apenas o que as crianças diziam, era o que faziam. Vir ao tribunal não foi fácil para eles. Seus corpos eram fracos, suas vidas cheias de desafios. Mas vieram mesmo assim. Escolheram defender Sofia Oliveira quando ninguém mais o faria. Esse ato, mais que qualquer argumento de advogado ou prova, demonstrou quem ela realmente era. Essas crianças a conheciam melhor que ninguém. Viviam com ela, dependiam dela, confiavam nela e a amavam o suficiente para enfrentar uma sala cheia de estranhos e um pai que tinha todo o poder. Esse tipo de coragem não se podia fingir, não se podia comprar, era real. E pela primeira vez, desde que o julgamento começou, Sofia Oliveira não se sentiu sozinha. Sofia Oliveira abraçou as crianças e beijou suas cabeças. Suas lágrimas não paravam, mas agora estavam misturadas com algo novo, esperança. Olhou ao redor da sala e viu a diferença. As pessoas já não a olhavam como uma criminosa. Olhavam com compreensão, alguns até com arrependimento. Os jornalistas haviam baixado suas câmeras. O juiz parecia pensativo, não mais frio. Os advogados estavam em silêncio. Até Heitor não tinha nada a dizer. Sua máscara de confiança havia se quebrado. Tudo havia mudado. E não foi por algum documento surpresa ou uma gravação oculta. Foi porque duas crianças disseram a verdade, e a verdade importava. O juiz se inclinou para a frente, deixou sua caneta e olhou diretamente para Sofia Oliveira, depois para as crianças. Não falou por vários segundos. Finalmente perguntou com voz tranquila. Vocês podem explicar exatamente o que viram? As crianças assentiram. Miguel começou a descrever a noite em que viram duas pessoas na casa perto do depósito. Não as reconheceram, mas lembraram de ter ouvido vozes e visto mover caixas.
Haviam tentado dizer a Heitor, mas ele os ignorou, dizendo que estavam confusos. Foi então que pararam de falar sobre isso até agora. A sala guardou silêncio enquanto falavam. Sofia Oliveira escutava atentamente, impressionada com sua memória e coragem. O juiz tomava notas lentamente e até a promotoria escutava sem protestar. Sofia Oliveira apertou suas mãos, sussurrando um silencioso "obrigada". Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, se sentiu segura. A verdade finalmente havia sido dita e toda a sala a havia escutado. Já não estava sozinha. O juiz pediu um breve intervalo antes de retornar ao tribunal. Depois de alguns minutos, todos estavam de volta em seus lugares. O juiz anunciou então que o tribunal escutaria agora, oficialmente, o testemunho dos gêmeos. 2 funcionários do tribunal os ajudaram cuidadosamente a se posicionarem. Um guiando Gabriel na cadeira de rodas para a frente, o outro assistindo gentilmente Miguel com o andador. A sala permaneceu em silêncio. Todos observavam atentamente. O juiz os olhou amigavelmente e perguntou se sentiam prontos para falar. Ambos assentiram. Miguel começou primeiro, falando devagar, mas claramente. Explicou como Sofia Oliveira sempre havia estado lá. Cada manhã, cada noite, durante os piores dias e também os bons. Disse que nunca pulou uma única dose de seu medicamento. Ficava com eles quando estavam doentes, os consolava quando tinham medo e cuidava de tudo como se fosse da família. Disse que nunca se afastou do lado deles. Depois Gabriel falou, olhou para o juiz e disse que havia visto algo importante. Uma noite, quando não conseguia dormir, escutou passos fora do quarto. Pensou que era Sofia Oliveira, mas quando espiou pela pequena abertura da porta, viu outra pessoa. Era a mulher que trabalhava com seu pai, a advogada. Saía do depósito onde o medicamento era guardado. Não entendia por que estava lá. Nunca a havia visto se aproximar daquela área antes, mas saiu com algo na mão e olhou ao redor antes de desaparecer pelo corredor. Miguel acrescentou que não haviam contado isso a ninguém antes, porque seu pai sempre descartava suas preocupações. Agora, ao ouvir ambas as crianças dizerem a mesma coisa, o tribunal começou a reagir. As pessoas se olhavam com incredulidade. O juiz tomou notas detalhadas. Isso mudava tudo. O tribunal havia se concentrado em Sofia Oliveira durante dias, mas agora havia outra peça na história. As mãos de Sofia Oliveira ainda tremiam, mas finalmente sentiu que tinha a chance de falar. Com a permissão do juiz, levantou-se e entregou uma pasta própria. Continha registros médicos detalhados, diários escritos e suas anotações pessoais. As páginas incluíam os horários em que o medicamento era administrado, seus horários de sono e anotações exatas de quando havia contatado os médicos das crianças ou ficado acordada vigiando seus sintomas. Cada página coincidia com os registros do hospital e as atualizações regulares que havia fornecido ao pessoal médico. Já não era apenas sua palavra. Havia provas, datas, horários e ações que mostravam sua dedicação. O juiz folheou os documentos lentamente, assentindo enquanto lia. Sofia Oliveira permaneceu imóvel, esperando sua reação. Enquanto isso, Heitor observava atentamente. Tinha a mandíbula apertada e seus dedos tamborilavam rapidamente sobre a mesa. Quando o juiz perguntou se a promotoria queria responder, Heitor se levantou, sem esperar sua advogada, e falou diretamente, algo que não havia feito antes. Heitor apontou para Sofia Oliveira e elevou a voz. Disse que estava manipulando todos, até as crianças. Acusou-a de fazer lavagem cerebral nelas e usar sua doença para ganhar simpatia. Disse que as crianças não sabiam o que estavam dizendo e que claramente haviam sido instruídas. Olhou ao redor da sala em busca de apoio, mas a reação era diferente. Agora as pessoas já não o olhavam com confiança.
Em vez disso, alguns balançaram a cabeça, outros baixaram o olhar. Sofia Oliveira se manteve tranquila e não reagiu às suas palavras. O juiz o deixou falar, mas depois de alguns momentos, pediu a Heitor que se sentasse. Então, dirigindo-se ao tribunal, o juiz disse que o novo testemunho e os documentos teriam que ser revisados cuidadosamente. A tranquila força de Sofia Oliveira e a corajosa aparição das crianças haviam deixado claramente uma impressão. O equilíbrio do julgamento havia mudado. A confiança de Heitor de antes havia desaparecido. Quanto mais falava, mais sua raiva o fazia parecer desesperado em vez de no controle. A sala do tribunal começou a se sentir diferente. Até os membros do júri pareciam mais alertas agora. Alguns rabiscavam anotações com novo interesse. Poucos olharam para Sofia Oliveira com o que parecia respeito. O juiz pediu uma cópia dos registros médicos completos das crianças e os registros de comunicação do hospital. Sofia Oliveira disse que os forneceria. O juiz também ordenou que a advogada do pai, que havia sido mencionada no testemunho das crianças, fosse temporariamente afastada de seu cargo, pendente uma investigação. Ela permaneceu imóvel, não mostrando emoção, mas seu rosto havia perdido a cor. A sala voltou a murmurar. Pela primeira vez, a ideia de que a acusação pudesse ser parte de um plano maior não soava absurda. As crianças não tinham nada a ganhar mentindo. Não entendiam de táticas legais ou estratégias. Simplesmente haviam dito a verdade. Sofia Oliveira, que havia sido tratada como criminosa durante dias, agora se apresentava como alguém a quem o tribunal tinha que escutar. As pessoas na galeria viram isso. O juiz também. Heitor já não parecia confiante. Inclinou-se para a frente, sussurrando rapidamente para sua advogada, que evitava contato visual com ele. Seu rosto havia mudado. A expressão tranquila que levava antes foi substituída pela frustração. Seus ombros estavam tensos e continuava olhando para o estrado do juiz. O tribunal não reagia como ele esperava. O que uma vez foi um caminho claro para a vitória, agora parecia incerto. Até sua própria equipe parecia menos segura. Um de seus assistentes lhe passou uma nota, mas ele a afastou. Olhou para os gêmeos, que agora estavam sentados em silêncio junto a Sofia Oliveira. E por um momento, sua expressão se tornou fria. O juiz fez algumas perguntas mais sobre a noite em que as crianças viram a advogada sair do depósito. Suas respostas se mantiveram consistentes. Cada detalhe coincidia e suas vozes, embora suaves, eram seguras. O escrivão do tribunal anotou tudo cuidadosamente. Toda a sala entendeu que algo importante estava se desenvolvendo e já não podia ser ignorado. Ao finalizar a sessão do dia, o juiz anunciou que seria realizada uma investigação adicional sobre as alegações contra a equipe legal de Heitor. Também agradeceu às crianças por sua honestidade e força. Sofia Oliveira finalmente sentiu que o peso que havia carregado começava a se levantar. Ainda estava assustada, ainda insegura do que aconteceria depois. Mas pela primeira vez, desde que o pesadelo começou, não se sentia como um alvo. Sentia-se como alguém cuja verdade importava. Heitor levantou-se lentamente. Já não se apressava em falar. Seu rosto mostrava derrota. A sala o viu sair sem a postura orgulhosa que uma vez teve. Não disse uma palavra. Sofia Oliveira permaneceu sentada com as crianças, segurando suas mãos. À sua volta não houve aplausos nem celebração, mas houve silêncio. Um silêncio respeitoso e reflexivo. A sala, uma vez disposta a vê-la castigada, agora começava a questionar tudo. Sofia Oliveira havia permanecido em silêncio por tempo demais. Agora, a verdade falava por si mesma. A advogada de Heitor, doutora Verônica Bastos, sentou-se rigidamente em sua cadeira enquanto o juiz a chamava para falar. Sua expressão se manteve tranquila, mas algo em seus olhos havia mudado.
Já não parecia tão segura como antes. O juiz pediu que explicasse sua presença na área de armazenamento da mansão na noite que as crianças haviam mencionado. Mexeu-se em seu assento e respondeu rapidamente, dizendo que havia entrado por engano, pensando que era um escritório. Mas quando o juiz perguntou pela segunda vez, desta vez com mais firmeza, sua resposta mudou ligeiramente. Disse que havia seguido um barulho e depois afirmou que estava procurando algo que Heitor havia deixado. A contradição era óbvia. Os sussurros se espalharam pela sala. O juiz franziu a testa e tomou notas. Sofia Oliveira, sentada junto aos gêmeos, observava atentamente. Seu coração batia mais rápido a cada palavra. A mulher que havia ajudado a atacar seu caráter agora parecia insegura de sua própria história. Algo finalmente estava se quebrando. Para investigar mais a fundo, o juiz aprovou uma solicitação para trazer testemunhas adicionais. Entre eles estava um funcionário do hospital, um assistente do mesmo centro médico que fornecia o medicamento usado para os gêmeos. Estava tranquilo, mas sério. Quando perguntado se conhecia a advogada, confirmou que a havia visto várias vezes. Depois revelou algo chocante. Meses atrás, a havia ouvido tentando negociar com 2 homens a compra de doses sobressalentes de um medicamento raro. Havia mencionado um comprador que pagava muito e falou de uma maneira que fazia parecer que não era a primeira vez que fazia algo assim. A sala reagiu instantaneamente. As pessoas suspiraram. Alguns até se puseram de pé com incredulidade. Sofia Oliveira ficou gelada. Olhou para o juiz, depois novamente para a mulher que havia tentado arruiná-la. A advogada de Heitor permaneceu em silêncio, com o rosto pálido. Não negou o que disse o funcionário do hospital. Não disse nada. A sala estava cheia de tensão. O juiz ordenou imediatamente uma revisão completa dos documentos apresentados pela promotoria. Em questão de minutos, os oficiais do tribunal saíram para recuperar os arquivos da equipe legal. Quando voltaram, entregaram uma pasta grossa ao juiz. Começou a folhear as páginas, parando frequentemente para destacar datas, assinaturas e memorandos internos. Depois levantou o olhar e falou claramente. Alguns dos formulários haviam sido alterados. Os registros de remessa não coincidiam com os registros do hospital. As assinaturas pareciam duplicadas. Ficou claro que doses de medicamento haviam sido desviadas sem a documentação adequada. O juiz leu em voz alta uma página que detalhava uma retirada não aprovada de 3 unidades do medicamento raro. Sofia Oliveira escutou com incredulidade, as lágrimas rolando por suas bochechas. Finalmente, a verdade havia saído à luz. A verdadeira criminosa não era a babá acusada de traição, mas a advogada, alguém em quem se confiava para defender a justiça. A sala ficou em completo silêncio. Pela primeira vez em dias, Sofia Oliveira sentiu que seu coração se aliviava. A verdade finalmente havia falado. A audiência permaneceu atônita. Ninguém se moveu, ninguém falou. Até os jornalistas pararam de digitar por alguns segundos. Tudo o que se havia dito sobre Sofia Oliveira, cada manchete, cada insulto, cada acusação, agora estava em dúvida. O juiz pediu aos oficiais do tribunal que colocassem a advogada sob investigação imediata. Não resistiu. Não disse uma palavra. Seu rosto estava inexpressivo e olhava para o chão, evitando o contato visual com qualquer pessoa. Sofia Oliveira, ainda segurando as mãos dos gêmeos, baixou a cabeça e chorou suavemente. Não era um choro de medo ou dor. Era alívio. O pesado fardo que a havia seguido durante dias finalmente começava a se levantar. A sala já não estava contra ela. Haviam visto a verdade, e agora a verdade tinha um nome, e não era o seu. As pessoas que haviam duvidado dela agora a olhavam com arrependimento em seus olhos.
Alguns até pareciam envergonhados da forma como a haviam julgado. Depois, lentamente, todos os olhares se voltaram para Heitor. Não havia dito nada desde o momento em que a advogada foi exposta. Agora estava de pé com as mãos sobre a mesa, olhando fixamente para a mulher que uma vez esteve ao seu lado. Parecia perdido. Sua habitual confiança fria havia desaparecido. O juiz perguntou diretamente se tinha algum comentário. Heitor não respondeu. Em vez disso, sentou-se novamente, esfregou a testa e murmurou algo em voz baixa. Pela primeira vez, parecia que não entendia o que acabara de acontecer. Havia acreditado nela, havia confiado nela para executar um plano, para construir um caso, para protegê-lo. Mas no final, ela havia estado usando a situação para seu próprio benefício. Não apenas havia incriminado a pessoa errada, havia ajudado a verdadeira criminosa sem nem saber. A traição era evidente em seu rosto. Heitor Albuquerque, o empresário que uma vez controlou a sala, agora parecia impotente. Sofia Oliveira secou o rosto, respirando profundamente. A sala ainda estava em silêncio, não por confusão, mas pelo choque. O que acabara de ser revelado mudava tudo. Não se tratava apenas de uma babá acusada. Tratava-se de quão rapidamente a verdade pode ser enterrada sob dinheiro e influência, e quão perigoso pode ser quando usado da maneira errada. A mulher que havia falado com autoridade, que havia usado provas falsificadas e truques de tribunal, agora estava exposta como uma ladra que lucrava com crianças doentes. O juiz pediu que a sessão fosse suspensa e disse que as acusações agora seriam redirecionadas. Sofia Oliveira permaneceu sentada sem sorrir, apenas segurando em silêncio as mãos dos gêmeos. As crianças se aproximaram mais dela. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu-se segura. A sala agora via o que ela havia sabido o tempo todo. Ela não era o inimigo. O silêncio que encheu a sala disse tudo. A verdade já não se escondia. Todos a haviam visto. Heitor levantou-se de seu assento, sua voz mais forte que antes. Senhor juiz, começou tentando soar no controle. Não tinha ideia do que minha advogada estava fazendo. Confiei nela como todos os outros. O juiz levantou uma mão para interrompê-lo. Sua voz era tranquila, mas firme. Este tribunal não continuará este julgamento contra a senhora Sofia Oliveira, disse claramente. Com efeito imediato, as acusações são retiradas. A sala se agitou. As pessoas começaram a sussurrar. Não com raiva, mas com incredulidade e compreensão. Os oficiais que estavam perto das portas avançaram em direção à advogada de Heitor. Não resistiu enquanto a algemavam e liam as acusações. Fraude, desvio de medicamentos, venda ilegal de substâncias médicas. Manteve a cabeça baixa enquanto a tiravam da sala. Sofia Oliveira sentou-se imóvel, ainda processando as palavras que acabara de ouvir. Durante dias havia sido tratada como criminosa. Agora, sem aviso, tudo havia terminado. A acusação foi retirada. Enquanto levavam a mulher, o juiz se voltou para a sala. Lembrou a todos que este caso seria reexaminado não como um roubo por parte de uma babá, mas como uma investigação criminal séria envolvendo o uso indevido de recursos médicos e a traição da confiança do cliente. Sofia Oliveira sentou-se em silêncio. As lágrimas caíam novamente, mas desta vez eram de alívio. Alguns aplausos silenciosos começaram a se espalhar pela audiência. Não foi alto nem dramático. Apenas algumas pessoas aplaudindo suavemente no início e depois mais se juntaram. Não aplaudiam porque alguém havia ganhado um caso. Aplaudiam porque finalmente entenderam a verdade. Sofia Oliveira havia entrado na sala como suspeita, julgada por pessoas que não a conheciam. Mas agora as mesmas pessoas a reconheciam pelo que realmente era. Uma mulher que se havia preocupado profundamente, que nunca parou de lutar, mesmo quando parecia impossível.
Seu nome havia sido limpo, e pela primeira vez as pessoas lhe mostravam o respeito que merecia. Heitor permaneceu de pé. Tinha as mãos apertadas com força e seu rosto havia perdido toda a confiança que uma vez teve. Deu um pequeno passo em direção à mesa de Sofia Oliveira e pigarreou. Sofia Oliveira, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Te devo um pedido de desculpas. Eu me equivoquei. Deixei que meu medo turvasse meu julgamento. Confiei nas pessoas erradas. Não quis te fazer mal desta maneira. Sofia Oliveira o olhou, seu rosto marcado pelas lágrimas. Ainda segurava as mãos dos gêmeos que permaneciam ao seu lado. Levantou-se lentamente. Você não apenas me fez mal, disse com a voz trêmula. Me acusou de algo terrível. Fez as pessoas pensarem que deixaria essas crianças morrer por dinheiro. Sabe o que isso me fez? O que poderia ter feito a eles? Toda a sala voltou a guardar silêncio. Heitor não respondeu. Seu pedido de desculpas não foi suficiente. Não pelo que havia acontecido. Não pelo que ela havia passado. Sofia Oliveira continuou falando, sua voz agora mais firme. Você me via com eles todos os dias. Sabia o quanto os amava e ainda assim acreditou que eu era capaz de algo assim. Secou o rosto, mas não quebrou o contato visual. Nunca vou esquecer o momento em que percebi que essas crianças poderiam crescer pensando que eu era um monstro. Heitor baixou o olhar, incapaz de sustentar o dela. Sua presença, uma vez orgulhosa, havia desmoronado em algo silencioso e envergonhado. O juiz não disse nada. Não havia necessidade. As palavras de Sofia Oliveira haviam chegado a todos na sala. Já não estava se defendendo. Estava mostrando ao mundo quem realmente era. Heitor recuou derrotado e voltou ao seu assento sem dizer outra palavra. À sua volta, os repórteres escreviam rapidamente. As câmeras piscavam em silêncio. Mas agora toda a atenção estava em Sofia Oliveira. Não como criminosa ou suspeita, mas como alguém que havia enfrentado algo terrível e se mantido firme durante tudo. O juiz voltou ao estrado com uma expressão clara. Segurando os documentos finais em sua mão, a sala se pôs de pé em silêncio. Sofia Oliveira também se pôs de pé, suas mãos firmemente seguradas pelos gêmeos de cada lado. O juiz começou a falar lentamente, mas com firmeza em sua voz. Depois de revisar todas as provas e testemunhos apresentados, este tribunal declara Sofia Oliveira dos Santos inocente de todas as acusações. Uma onda de emoção percorreu a sala. Os joelhos de Sofia Oliveira quase cederam, mas se manteve em pé, contendo as lágrimas. O juiz continuou. Além disso, este tribunal ordena ao senhor Heitor Albuquerque que cubra todos os custos legais e danos causados pelas falsas acusações. Murmúrios encheram a sala, enquanto as pessoas olhavam ao redor com surpresa. O juiz se voltou então para o assento vazio que uma vez ocupou a advogada de Heitor. Abre-se agora uma investigação criminal oficial contra a doutora Verônica Bastos por fraude, falsificação e tráfico ilegal de medicamentos. Sofia Oliveira sentiu que as palavras se aprofundavam. Era real. A justiça havia sido feita. O assistente do juiz deu por encerrada a sessão e as pessoas dentro da sala começaram a se mover lentamente, ainda em silenciosa incredulidade. Sofia Oliveira permaneceu imóvel por um momento, tentando processar tudo. O pesadelo havia terminado. Depois de dias de humilhação, medo e julgamento público, seu nome finalmente estava limpo. O juiz abandonou o estrado e os gêmeos a olharam. Miguel sussurrou. Te dissemos que tudo ficaria bem, mamãe Sofia. Seu coração se partiu novamente. Desta vez de amor, não de dor. Olhou para eles, sorriu e secou as lágrimas. Enquanto caminhavam para a saída, Miguel se movia lentamente, passo a passo com seu andador, e Gabriel controlava sua cadeira motorizada, mantendo o ritmo.
As pessoas começaram a abrir caminho, deixando-lhes espaço. Alguns aplaudiram suavemente, outros assentiram com respeito. Sofia Oliveira não disse uma palavra, não precisava. Seu rosto dizia tudo. Manteve a cabeça alta, saindo não como uma criminosa, mas como alguém que havia lutado e sobrevivido. Do lado de fora do tribunal, a mídia esperava. Dezenas de câmeras apontavam para a porta, repórteres segurando microfones, fotógrafos tirando fotos. Mas desta vez não era um escândalo o que queriam. Era uma história de força. Quando Sofia Oliveira saiu com os gêmeos ao seu lado, a cena não se parecia em nada com a do primeiro dia do julgamento. As pessoas aplaudiam, não gritavam. Os repórteres gritavam seu nome fazendo perguntas, mas já não acusando. Atrás dela, no prédio do tribunal, as palavras Centro de Justiça finalmente pareciam honestas. Enquanto desciam os degraus juntos, ambas as crianças gritaram mais uma vez: "Mamãe Sofia!" A multidão se calou por um segundo, comovida pelo som. Algumas pessoas choraram, outras aplaudiram novamente. Não houve discurso nem declaração, apenas Sofia Oliveira, as duas crianças, e o momento que haviam esperado. Essa imagem sozinha se tornou a manchete. Sofia Oliveira caminhando livre, seu nome limpo, com as mesmas crianças que havia sido acusada de trair, mostrando ao mundo quem realmente era. Em questão de horas, os meios de comunicação de todo o país cobriam o caso. As principais manchetes diziam: a babá que venceu o empresário, a verdade de Sofia Oliveira prevalece e uma mãe de coração, não de sangue. As telas de televisão mostravam clipes da decisão do juiz, o testemunho do funcionário do hospital e as crianças entrando no tribunal. Na internet, as pessoas compartilhavam fotos de Sofia Oliveira abraçando os gêmeos e mensagens de apoio inundaram as redes sociais. Estranhos elogiavam sua coragem, sua lealdade e sua força para seguir em frente, mesmo quando ninguém acreditava nela. Seu pequeno apartamento, uma vez silencioso e ignorado, agora recebia cartas, flores e palavras carinhosas. Não queria atenção, nunca pediu fama, mas o mundo havia visto algo honesto nela. Uma mulher acusada injustamente, que nunca renunciou à verdade. Sua história inspirou outros. Alguns a chamaram de heroína, alguns a chamaram de símbolo de justiça. Mas para Sofia Oliveira, o único título que importava era o que havia conquistado através do amor. Mamãe Sofia. Não foi a decisão do tribunal, nem as manchetes das notícias, nem os aplausos de fora. Foi o olhar nos olhos dos gêmeos quando pegaram sua mão depois que tudo terminou. Foi o som de suas vozes quando a defenderam. Para ela, ganhar não significava provar que o mundo estava errado. Significava provar àquelas duas crianças que nunca se havia afastado do lado delas, que as havia protegido, mesmo quando isso custou tudo. Não se importava com o dinheiro, nem com as ações judiciais, nem com quem ficou exposto. O que importava era que a verdade ainda estava viva e não se podia comprar, falsificar, nem apagar. Sofia Oliveira havia sido acusada do pior possível, mas nunca deixou de ser quem era. E no final, isso a havia salvado. Essa foi a vitória. Essa foi a parte que ninguém poderia tirar dela novamente. Sofia Oliveira já não era apenas uma babá no mundo de um homem rico. Agora era vista por todos pelo que sempre havia sido. Uma mulher com integridade, com força e com um amor que nenhuma mentira podia destruir. Sua história não tratava de vingança. Tratava de se agarrar à verdade mesmo quando ninguém escutava. Tratava de se levantar quando todas as portas pareciam fechadas. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da pequena casa no bairro da Vila Madalena, que Sofia Oliveira havia conseguido alugar com a indenização que Heitor foi obrigado a pagar. Não era uma mansão, mas era um lar.
Sofia Oliveira acordou com o som familiar de risos vindos do quintal. Levantou-se e olhou pela janela, vendo Miguel e Gabriel brincando na grama com seus novos equipamentos médicos mais modernos e eficientes. O tratamento das crianças havia melhorado drasticamente depois que Sofia Oliveira conseguiu levá-los aos melhores especialistas do Hospital das Clínicas. Não apenas porque agora tinha recursos, mas porque, finalmente, podia tomar as decisões médicas como sua tutora legal oficial. O processo de adoção havia sido finalizado 3 meses atrás. Heitor, destruído pelo escândalo e pela culpa, havia renunciado voluntariamente à guarda das crianças. Sua empresa estava falindo, sua reputação em ruínas. A investigação havia revelado que a doutora Verônica havia estado desviando medicamentos há anos, usando seus contatos na família Albuquerque. Heitor genuinamente não sabia, mas isso não o absolveu da responsabilidade de ter acusado uma inocente. Sofia Oliveira desceu e encontrou os meninos tomando café da manhã na mesa da cozinha. Uma mesa que ela havia comprado especialmente para eles, na altura certa para suas cadeiras de rodas. "Bom dia, mamãe!" disseram os dois em uníssono, como faziam todas as manhãs há 6 meses. "Bom dia, meus amores!" respondeu Sofia Oliveira, beijando as cabeças de cada um. Nos fins de semana, recebiam visitas de algumas das pessoas que haviam apoiado Sofia Oliveira durante o julgamento. O funcionário do hospital, que testemunhou a seu favor, se tornara um amigo da família. Alguns jornalistas que cobriram o caso também vinham ocasionalmente, não para entrevistas, mas apenas para ver como estavam. Sofia Oliveira havia recusado todas as ofertas para escrever livros, fazer filmes ou aparecer em programas de televisão. Sua história era privada, era dela e das crianças. "Mamãe, hoje temos consulta com o Dr. Matias, né?" perguntou Gabriel, ajeitando sua cadeira para ficar mais perto da mesa. "Temos sim, e ele disse que vocês estão evoluindo muito bem com o novo tratamento." As crianças realmente estavam melhorando, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tinham pesadelos ocasionais sobre os dias em que Sofia Oliveira não estava lá, mas esses estavam ficando mais raros. À tarde, Sofia Oliveira levou os meninos ao Parque Vila Lobos, onde agora iam toda sexta-feira. Era parte de sua rotina semanal. Escola pela manhã, terapias às quartas e sextas no parque para brincar e se exercitar. Enquanto empurrava Gabriel no balanço adaptado e ajudava Miguel com seus exercícios de fisioterapia, Sofia Oliveira refletiu sobre como sua vida havia mudado. Não apenas pelas circunstâncias externas, mas por dentro também. Havia descoberto uma força que não sabia que possuía. Uma força que veio não da raiva ou do desejo de vingança, mas do amor puro e da determinação de proteger aqueles que mais importavam. "Mamãe Sofia", disse Miguel, descansando de seus exercícios. "Você se arrepende de alguma coisa?" A pergunta a pegou de surpresa. "Do que você quer dizer, meu amor?" "De ter passado por tudo aquilo, de ter ficado triste, de ter ido para o tribunal, de ter sido acusada daquelas coisas feias?" Sofia Oliveira parou de empurrar o balanço e se ajoelhou na frente das 2 crianças. "Sabe de uma coisa? Se eu tivesse que passar por tudo novamente para provar que vocês são minha família de verdade, eu faria." Gabriel esticou a mão e tocou o rosto dela. "Nós também passaríamos por tudo de novo para ficar com você." "Mas agora não precisa mais", disse Miguel sorrindo. "Agora somos uma família de verdade para sempre." Sofia Oliveira os abraçou ali mesmo no parque, sob o sol da tarde paulistana. Outras famílias brincavam ao redor, crianças corriam, pais conversavam. Vida normal, vida real, vida em paz. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Sofia Oliveira sentou-se na pequena varanda de sua casa com uma xícara de chá. Havia uma carta sobre a mesa. Uma carta que chegara naquele dia
e que ainda não havia aberto. Era de Heitor. Com dedos hesitantes, abriu o envelope. Sofia Oliveira, sei que não tenho o direito de escrever para você, e sei que provavelmente não quer ouvir de mim, mas há coisas que preciso dizer, mesmo que apenas para mim mesmo. Nos últimos 6 meses, desde que tudo aconteceu, tenho refletido sobre quem eu era e quem me tornei. O sucesso, o dinheiro, o poder. Tudo isso me fez esquecer o que realmente importa. Você sempre soube o que importava. Sempre colocou meus filhos, nossos filhos, em primeiro lugar. Mesmo quando eu a acusei do impensável, mesmo quando todo o mundo se virou contra você, você nunca parou de lutar por eles. Estou saindo do Brasil. Minha empresa faliu. Minha reputação está destruída. Mas isso não é o que mais dói. O que mais dói é saber que fui eu quem quase destruiu a única pessoa que realmente amava meus filhos. Miguel e Gabriel são felizes com você. Vejo isso nas fotos que circulam nas redes sociais, nos relatórios médicos que ainda recebo. Estão crescendo, estão sorrindo, estão vivos de uma forma que nunca estiveram comigo. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Estou apenas reconhecendo a verdade. Você é a mãe que eles sempre precisaram, e eu fui apenas o homem que quase impediu isso de acontecer. Cuide deles. Sei que vai cuidar, porque é isso que você sempre fez. Com arrependimento e respeito, Heitor. Sofia Oliveira dobrou a carta lentamente. Não sentia raiva, não sentia tristeza, sentia apenas uma estranha sensação de fechamento. Heitor havia perdido tudo, mas ela havia ganhado o que sempre quis: uma família. Levantou-se e foi verificar as crianças. Miguel estava dormindo abraçado com um livro de histórias. Gabriel tinha sua mão esticada para fora da cama, como se estivesse procurando por alguém. Sofia Oliveira ajeitou o livro de Miguel e segurou a mão de Gabriel por um momento. Ambos sorriram no sono. Voltou para a varanda, olhou para as estrelas sobre São Paulo e fez uma oração silenciosa de gratidão, não pela vingança contra quem a havia prejudicado, mas pela oportunidade de amar e ser amada. Pela chance de ser mãe das 2 crianças mais extraordinárias que já conhecera, pela verdade que, mesmo enterrada sob mentiras e poder, sempre encontra uma maneira de emergir. E pela força que descobriu dentro de si mesma, uma força que veio não do ódio, mas do amor incondicional. Sofia Oliveira havia entrado naquela sala de tribunal como uma babá acusada injustamente. Saíra como uma mãe vitoriosa. Mas a verdadeira vitória não foi o veredito do juiz ou a queda de seus acusadores. A verdadeira vitória acontecia todas as manhãs, quando 2 vozes gritavam: "Bom dia, mamãe!" E ela sabia que tinha encontrado o seu lugar no mundo. Seu nome era Sofia Oliveira dos Santos. Era mãe de Miguel e Gabriel, e essa era a única identidade que importava. A história, que começou com uma acusação cruel, havia se transformado em uma história de amor, justiça e família. E como todas as melhores histórias de família, essa não tinha fim. Continuava todos os dias, em cada sorriso, em cada abraço, em cada momento simples e extraordinário de ser uma família de verdade. Algumas batalhas são vencidas nos tribunais, outras são vencidas no coração. As mais importantes são aquelas que transformam dor em amor, mentira em verdade e estranhos em família. Agora nos conte seu nome e de que cidade nos escuta. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de dar o like. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.